Pai, você estava me falando sobre bolha, né? Que o pessoal fala de bolha de internet e tal, mas que na verdade bolha sempre existiu. É, deixa eu fazer a primeira declaração, porque eu acho que você fez uma observação espetacular. Nós sempre vivemos numa bolha. Cada um de nós consegue compreender, no sentido de trazer para a compreensão, trazer para dentro da própria mente, uma parte pequena daquilo que a gente vive e do lugar que a gente vive. Por exemplo, eu não falo chinês, você não fala chinês. Né? Então, num sentido, nós estamos na bolha dos que falam português. Há uma dimensão no humano, aquele Harari lembra disso naquele livro Sapiens, que o humano, como todo macaco, todo antropóide, ele consegue formar tribos de aproximadamente de até 150 indivíduos, depois ele se divide. Mas como o humano fala, ele constrói histórias e essas histórias fazem com que ele se identifique com um número enorme de indivíduos. Por exemplo, eu sou católico, você é católico. Então nós nos identificamos com os católicos da China, por exemplo, apesar de não falarmos chinês, porque sabemos que temos em comum com eles Jesus Cristo e assim por diante. Mas aí você fala. E saiu essa conversa de bolha moderna. Ah, você está numa bolha, você está numa bolha. Parece um grande achado. Quando na verdade eu acho que não é um grande achado. Aí você fez uma observação sobre a bolha no mundo virtual que eu gostei muito. Fala um pouco dela. Não é nenhuma observação, eu estava tentando definir, assim, porque tem uma diferença, eu percebo alguma diferença, eu estava tentando definir essa diferença. Porque, assim, a bolha da internet, ela me parece mais definida, mais, tem limites mais Perceptíveis? perceptíveis. E ela é mais, como é que eu explico isso? Tem mais, ela é mais rápida. As conexões são mais rápidas. Por exemplo, na bolha da cidade que a gente mora, né? A gente está nessa bolha. Mas eu não conheço todo mundo, eu não encontro com todo mundo. As relações são mais lentas do que numa bolha de internet. Isso. Aí eu acho que são três fenômenos que eu vou descrever aqui. O primeiro é o que você fez. O que você fez? Ao tentar definir a diferença, encontrar a diferença, você fez aquilo que o Aristóteles chama de análise. Você pica e seleciona alguma coisa. E você fez isso tentando encontrar qual era a diferença, ou seja, o que tem numa e não tem na outra, que corresponde a algo que tem na outra e não tem na uma. E você encontrou essa diferença na velocidade, na rapidez, né? Por que essa velocidade e a rapidez aumentam? Eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, porque ela é uma bolha definida de forma muito específica. Digamos que você está num grupo de música no WhatsApp, tá legal? Então você pega e manda uma música lá naquele grupo de música. Todo mundo sabe que aquilo é uma música, porque aquele é um grupo de música do WhatsApp e ele é uma dimensão minúscula da sua relação com aquelas pessoas. Você pode estar se relacionando com uma pessoa ali naquele grupo de música que você às vezes nem mesmo conhece pessoalmente, nunca viu face a face, ok? Então esse estreitamento do escopo daquele grupo é um estreitamento que é possível porque ele existe no mundo virtual da computação. Não no mundo virtual, puramente virtual, como aquele mundo católico em que eu e você nos identificamos com um chinês que a gente não conhece. É, explica um pouco mais sobre isso, pai. É sobre esse Aí aspecto. vem essa segunda coisa, a terceira coisa que eu ia explicar. O Russell, Husserl, né? Edmond Husserl, ele fala assim que a abstração é quando você pega uma parte para representar um todo. O todo ele é concreto. Concreto aqui não quer dizer material. É concreto no sentido de que ele existe enquanto todo. Por exemplo, o amor ou Jesus. Jesus é um todo que tem propriedades que o tornam Jesus. Mas você pode extrair uma propriedade de Jesus, o amor dele pela humanidade, e tratar Jesus como representante do amor ou o amor como sendo representado por Jesus e assim por diante. Portanto, você abstraiu, você pegou um pedacinho daquele todo e operou com aquele pedacinho. Esse processo de abstração,
Ele é possível por causa do fenômeno da linguagem humana. O que é a linguagem? A linguagem, ela começa, meus colegas linguistas vão revirar no túmulo, mas eu vou falar isso. Ela Não, eles não estão começa todos com a mortos. nomeação. Hã? Eles não estão todos mortos. Não, os que estão vivos vão revirar nas suas cadeiras. Ela começa com a nomeação. Quando você nomeia, você seleciona uma propriedade daquele todo que você nomeia e opera essa propriedade como sendo representativa daquele todo. Por exemplo, a garrafa de água é um todo esse objeto. Esse objeto aqui ele tem propriedades que não são propriedades de garrafa. Mas eu seleciono dele a propriedade que me interessa, que é uma garrafa. Então, quando eu faço isso, eu construo um mundo mental que já é uma redução do mundo concreto no qual eu estou vivendo, que inclui a garrafa, inclui Jesus, inclui o amor, inclui a poesia, por exemplo, que são todos. Então, quando você faz essa abstração, você consegue operar os objetos mentalmente a partir de propriedades dos objetos, que são partes dos objetos, mas que são reduções dos objetos. E aí você consegue, por exemplo, pensar nessa garrafa como, digamos, um objeto para conter. Ela era uma garrafa de água, eu posso usá-la como um objeto para conter café. Tá legal? É diferente, por exemplo, de eu pegar a garrafa e usar ela no sentido metafórico, usar ela como um porrete, por exemplo. Eu estou usando outra propriedade da garrafa. Então, se eu tô, e quando eu vou usar nessa propriedade, eu tenho que trocar o nome dela, eu tenho que falar porrete. Percebe? A palavra garrafa e a palavra porrete, elas existem nesse mundo virtual. Ou seja, nesse mundo em que abstrações lidam com abstrações. Abstrações são operadas com abstrações. Esse é um mundo que só os humanos conseguem viver. Os chimpanzés, que são muito parecidos conosco, não conseguem viver nesse mundo virtual. A virtualidade deles é uma virtualidade muito reduzida em relação à nossa. Mesmo aqueles chimpanzés que dominam a American Sign Language, do experimento lá acho que é do Chomsky, se eu não me engano. Não, o Chomsky comenta sobre ele, eles conseguem operar tokens, ou seja, sinais. Eles só conseguem apenas nomear. Eles não conseguem operar nomes com nomes. Eles conseguem chamar as coisas por nomes. Na verdade, apertando, fazendo sinal com a mão ou apertando um botãozinho no coisa. Mas essa abstração, que é operar nome com nome, eles não conseguem, ok? Quando esses instrumentos de representação da realidade, esse telefone no qual nós estamos gravando, no qual algumas das pessoas estarão assistindo, esse computador, esse equipamento, consegue construir um mundo com a aparência de realidade, a gente tende a pensar que o mundo virtual precisa ter todas as aparências da realidade. Pense, por exemplo, nesse famoso experimento aí do pessoal do Mark Zuckerberg lá, do Meta, experiência Meta, né? O mundo Meta, o mundo virtual. Um jogo de videogame, você bota um capacete, bota luva e vai entrar naquilo, tá legal? Tem vários filmes, tem várias ficções, há uma possibilidade disso acontecer? É uma possibilidade, você cria um avatar lá naquele jogo e o avatar opera e ele pode fazer coisas lá que no mundo concreto não consegue, você consegue voar, não importa. Então, no mundo em que você existe, você não consegue fazer aquilo, mas naquele mundo você consegue. Você vai criar uma experiência, né? A ideia é chegar no nível da Matrix, do filme Matrix, em que a experiência é tão imersiva, o sujeito está tão dentro da experiência que o corpo dele mesmo está fora daquele mundo e, no caso ali, está sendo usado pelas máquinas como uma bateria. Tá legal? Essa conta da bateria é uma conta engraçada, porque a gente precisa ter uma noção disso aí. Um dia qualquer a gente fala sobre isso.
Mas a ideia de que o mundo virtual existe por causa do equipamento é bobagem. O equipamento é uma extensão de um mundo virtual que foi escrito, que foi desenvolvido, que surgiu quando o homem aprendeu a falar, quando o homem entrou no mundo da língua. Humberto Maturana, um dos pensadores mais interessantes do século passado, ele está vivo ainda, se eu não me engano, não tenho certeza. Não o conheço pessoalmente, mas conheço bastante bem a obra dele. Ele fala que o humano surge na linhagem homínida, que são os macacos antropóides, né? Antropóides, parecem humanos. Né? O humano surge quando ele entra no mundo do linguajar. Né? Então você pode ter essa versão aí de que o humano surge porque a linguagem fecunda o humano. Mas você pode ter também a versão do Chomsky, ou do Bickerton, que mostra que o humano, sendo exposto à língua, ele cria língua, mesmo que ele seja uma língua que ele não conhece, como aquele famoso caso que eles relataram lá na Nicarágua. Vou contar rapidamente. Quando a Revolução Sandinista tomou conta na Nicarágua, eles nomearam secretário, ministro da Educação, sei lá, o Ernesto Cardenal, que era um monge trapista, um grande poeta, inclusive. E como ele era trapista, os trapistas fazem votos de silêncio, então ele dominava a linguagem de sinais e ele resolveu criar um sistema de apoio às pessoas surdo-mudas na Nicarágua, quem nasce surdo, né? E como a Nicarágua é uma merrequinha de país, ele criou um ônibus que levava essas pessoas todas para uma escola. E chamou os americanos da Universidade da Califórnia, a Úrsula, esqueci o sobrenome dela, Úrsula Belugi, e o Steve Bickerton. Agora não tenho certeza se são esses dois, mas procura aí na rede, o que você acha? Para ensinarem para eles a linguagem americana de sinais, que já tinha sido formalizada, estruturada, como a gente tem a linguagem brasileira de sinais, que é uma língua completa. Né? A única coisa que ela não tem é que no lugar da fonética, ela tem uma cinética, que é o movimento visual que representa o som que a gente, que não é surdo-mudo, fala. E eles colocaram todos os nicaragüenses surdo-mudos naqueles ônibus, de todas as idades, e os adultos já usavam, por mercê dessa intervenção dos trapistas, né, já usavam uma protolíngua, em linguagem, tecnicamente o nome é crioulo, que é uma língua sem sintaxe, que ela é articulada só com nomes. Né? Ela tem nomes e verbos, mas são apenas descrições de ações, não tem sintaxe, não tem regras que permitem a ela falar sobre si mesma como numa língua completa. E os americanos começaram, mas existe essa protolíngua, vamos organizar essa protolíngua, e começaram a tentar produzir uma gramática daquela protolíngua. Mas as crianças que estavam nos ônibus e que foram expostas a esse crioulo, essa protolíngua dos adultos, criaram uma linguagem e gramaticalizaram a protolíngua, gramaticalizaram o crioulo, que é uma evidência óbvia de que o humano gramaticaliza a língua de forma inata. O dispositivo, como fala o Chomsky, o dispositivo de aquisição da linguagem, é uma propriedade do humano. O humano desenvolve língua, na fala do Chomsky, do mesmo jeito que o passarinho desenvolve asa. Tá legal? Ele tem um módulo cerebral ou mental, eu acho que é cerebral, há evidências empíricas de que é cerebral, eu estudo isso, né? Meus primeiros estudos foram justamente sobre afasia, né? Na neurologia, né? Neurolinguística. E esse módulo transforma em língua aquilo que no início é apenas um sistema de sinalização. Os chimpanzés que aprendem American Sign Language, eles usam a sinalização, que é, na verdade, um processo um pouco mais complexo do que o processo de sinalização que eles usam na vida selvagem. Ele grita de um certo jeito. Esses dias eu vi um vídeo muito legal que os corvos têm uma língua. Os caras falam umas coisas meio besta, porque a inteligência artificial agora serve para tudo. Né? Os corvos aprendem a identificar os humanos como os humanos se relacionam com eles.
e compartilham isso com a tribo corval deles, o bando que eles formam. Eles têm sinalizações, por exemplo, humanos que dão comidas para os corvos ou humanos que tentam caçar os corvos. Eles fazem sinalizações. Esse humano é legal, esse é perigoso, e eles ensinam isso uns para os outros, né? Isso é uma sinalização, não é uma língua. Ela não cria um mundo virtual. Ela cria uma abstração do mundo concreto da relação entre aqueles corvos e aqueles humanos, né? Claro, a pessoa que fez o vídeo lá, o YouTube tem essa superficialidade da falta de conceito, né? Mas aquilo existe, e não existe, só existe em cachorro, você sabe. Você lida com cachorro. Você demonstrou que o lobo-guará reconhece o aulido do outro lobo-guará, você demonstrou isso no seu estudo, de um outro lobo-guará, e reconhece qual é o indivíduo que emitiu aquela língua. Então, a sinalização entre animais é óbvia. Esse passo seguinte da sinalização, que é essa construção de uma ferramenta de produção de mundos, a língua é isso, uma ferramenta de produção de mundos, né? Pensa na Terra-média do Tolkien, pensa em Hogwarts Harry Potter? Da Rowling, só para usar os modernos, mas você pode pensar na Ítaca do Ulisses, você pode pensar na Troia do Ulisses, não, desculpa, na Ítaca e na Troia do Homero, você pode pensar, e assim por diante, tá legal? Você pode pensar na Jerusalém da Bíblia, na Cidade Celeste, Santo Agostinho, são mundos criados através da linguagem, não é? E esses todos os mundos são virtuais mesmo. E nós vivemos de fato em mundos virtuais. O que esse equipamento que nós estamos usando criou foi uma materialização tão rica disso, por exemplo, a imagem, você está me vendo aqui falar, né? A minha boca e minha fala estão mexendo junto, não tem aquela discrepância da dublagem, não é? Eu pareço uma pessoa real, né? A inteligência artificial daqui a pouco talvez consiga fazer isso já, né? Esses dias o Victor Davis Hanson falou no Daily Signal. Ó, a inteligência artificial já está colocando palavras na minha boca. Tá legal? Isso já está acontecendo, né? Tem para besteira e financiamento do Banco do Brasil sempre tem uma saída, né? Mas você fez uma coisa muito importante na hora que você buscou essa distinção. Você começou a mostrar, começou a examinar o que, na sua percepção dos objetos, diferia entre esse mundo virtual da linguagem que eu estou falando, da Ilíada, por exemplo, e esse mundo virtual da bolha dos pseudoanalistas que abundam pela internet, né? Esses dois mundos virtuais são diferentes em quê? Existem várias diferenças. Você lê a Ilíada, você precisa produzir todas as imagens que o Homero descreve, né? Lembra da Cília? Conheço o coração da primavera e o dom secreto do seu sangue verde. É um verso que me encanta, esse verso, porque ele abre uma janela para a minha imaginação sobre o mundo. Você sabe que eu sou um cara da roça, você é uma menina da roça. A gente é pessoa de contato direto com a natureza contínuo, não é? E o verde, por exemplo, da primavera, ele é diferente do verde do outono, ou do verde do inverno, ou do verde do verão. Não é o mesmo, né? E o verde da primavera, você percebe que esse verso abre um mundo virtual, no caso da poesia, por exemplo, que obriga você a engajar-se com aquilo e produzir com a sua própria mente aquela virtualidade. Esse aparelho aí do telefone, ele te dá tudo pronto. Ele trata você como um bebê retardado. Tanto que aparelho digital funciona em criança que ainda não está no mundo linguístico, né? Você sabe disso, a gente regula demais as telas digitais para os meus netos, que são suas filhas e seus sobrinhos,
justamente porque a gente quer que primeiro eles dominem a verdadeira ferramenta do virtual, que é a palavra, A linguagem simbólica. a linguagem simbólica. Pode Eu falar. queria, antes de você terminar o vídeo, que você fizesse um pequeno glossário aí, porque você falou 3 termos e que talvez quem não trabalha com língua, assim, não tá. Eu, por exemplo, não sei a diferença entre linguagem, linguajar e língua. Língua é o objeto abstrato que corresponde a todas as possibilidades linguísticas numa comunidade de falantes daquela língua. Por exemplo, a língua portuguesa é a soma ou o conjunto união de todas as formas de usar português que todas as pessoas que falam português compartilham. Então a língua ela é um objeto abstrato, construído abstratamente, do qual a gente nunca vai conseguir capturar toda a concretude. Ela é tecnicamente um objeto infinito, embora seja enumerável. Você pode contar os falantes de português, mas o objeto em si você não consegue descrever ele completamente porque você não tem acesso a todas as mentes daquilo lá, de todos os falantes de português. Isso é língua. Linguagem, ela é um processo de uso de nomes com sintaxes para representar coisas. Você tem, por exemplo, a linguagem COBOL, ou Python, ou a linguagem de computador, de programação, ela tem uma sintaxe, tem um léxico, as palavras significam coisas, né, tem semântica, e ela tem uma forma de... Isso é uma linguagem. O português pode ser visto como uma linguagem. Ele pode ser usado como uma linguagem. Você fez uma pergunta para mim e eu estou respondendo. Então você me deu um programa e eu estou executando o programa. Tá certo? E linguajar é essa interação entre os humanos, em que os humanos usam língua como linguagem uns com os outros para fazer o que o Maturana chamava de coordenação condutual consensual. Nós coordenamos os nossos comportamentos, a nossa conduta, por consenso, usando a mesma língua através do nosso linguajar. Foi boa a explicação? Boa. Legal.